A esposa foi sozinha ter o bebê, mas quando o milionário ciumento apareceu no hospital, o que aconteceu o deixou em choque. Antes de começarmos, que tal deixar um comentário dizendo de qual cidade você está nos assistindo? O uísque caro descia rasgando a garganta de Eduardo Vasconcelos, mas o calor do álcool não era suficiente para aquecer o gelo que se formara em seu peito. Aos 42 anos, ele era a personificação do sucesso paulistano, dono de uma das maiores frotas de transporte executivo do país, morador de uma cobertura com vista panorâmica para a selva de pedra e frequentador dos círculos mais exclusivos da cidade. Tinha o respeito dos concorrentes, a admiração dos funcionários e o tipo de poder que o dinheiro compra, aquele que abre portas e silencia objeções. Mas, no silêncio ensurdecedor de seu apartamento de luxo, nada disso importava. Faltava o essencial. Faltava Mariana. Mariana Duarte, com seus 34 anos e um sorriso que parecia carregar toda a luz da primavera, era a peça que dava sentido àquele quebra-cabeça de conquistas. Ela não era apenas sua esposa, era seu eixo, a calmaria em meio ao furacão de sua vida empresarial. Mas a mesma ambição que o levou ao topo também alimentava um monstro silencioso, a insegurança. Uma insegurança abissal, disfarçada sob camadas de ternos italianos e uma postura inabalável. Eduardo, o homem que negociava contratos milionários sem piscar, era um poço de ciúmes e desconfiança quando se tratava da única pessoa que amava incondicionalmente. Ele via ameaças onde só existia gentileza, enxergava traições em sorrisos cordiais. O estopim, o momento que redefiniria suas vidas para sempre, não foi uma explosão, mas uma faísca em um ambiente regado a vinho e conversas de negócios. O cenário era um restaurante sofisticado nos Jardins, o tipo de lugar onde o preço de um prato principal poderia alimentar uma família por um mês. Estavam celebrando a pré-assinatura de um contrato com um conglomerado suíço. Mariana, sempre elegante e sociável, conversava com um dos diretores estrangeiros. O homem, um europeu de meia-idade com um charme ensaiado, era visivelmente insistente, tocando o braço dela com uma frequência que ultrapassava a barreira da cordialidade. Ele se inclinava para falar, seu hálito de vinho caro invadindo o espaço pessoal dela. Mariana, mestre na arte da diplomacia social, mantinha a compostura, respondendo com sorrisos polidos e uma linguagem corporal que sutilmente criava distância. Ela era profissional, impecável, mas Eduardo não via a diplomacia. Ele não via a esposa habilidosamente contornando uma situação desconfortável para não prejudicar um negócio importante. Através do filtro turvo de sua insegurança, ele via flerte, via reciprocidade. A gentileza dela foi traduzida por sua mente doentia como um convite, a paciência dela como desejo. Cada sorriso de Mariana era uma punhalada em seu ego frágil. O sangue ferveu, subindo-lhe ao rosto. Ele se sentiu humilhado, exposto na frente de seus futuros parceiros de negócios. O demônio do ciúme, que ele mantinha acorrentado no porão de sua alma, arrebentou as correntes e tomou o controle. Ele não disse uma palavra durante o resto do jantar. Apenas observou, o maxilar travado, a mente construindo uma narrativa de traição que se tornava mais real a cada segundo. Quando finalmente chegaram à cobertura, a máscara de autocontrole caiu. A discussão que se seguiu foi um monólogo de acusações. Ele não a deixou falar, não lhe deu a chance de explicar. As palavras dele eram cruéis, calculadas para ferir. Eu vi, Mariana. Não tente me fazer de idiota. Aquele seu showzinho no jantar? Patético. Eduardo, do que você está falando? O homem era um cliente. Eu estava apenas sendo educada. A voz dela era um misto de confusão e mágoa. Educada? Aquilo não era educação. Era um espetáculo, você se oferecendo para ele na minha frente.
A acusação era tão absurda, tão distante da realidade, que Mariana ficou sem palavras por um instante. E nesse silêncio, Eduardo encontrou a confirmação que sua paranoia tanto buscava. Para ele, a falta de uma negação imediata e furiosa era uma confissão de culpa. Ele não conseguia entender que a havia chocado a ponto de roubar-lhe a voz. Foi então que ele proferiu a sentença, com a mesma frieza com que demitiria um funcionário desleal. Acabou. Não posso viver com uma mulher em quem não confio. Pegue suas coisas. Eu quero você fora daqui até amanhã. O rosto de Mariana se desfez. A incredulidade deu lugar a uma dor profunda, visível em seus olhos que se encheram de lágrimas. Ela tentou argumentar, tentou alcançá-lo, mas ele já havia construído um muro impenetrável ao redor de si. Foi no meio de seu desespero que ela jogou sua última carta, a verdade que deveria ser a maior alegria de suas vidas, mas que naquele momento soou como um apelo desesperado. Eduardo, por favor, não faz isso. Nós não podemos. Eu estou grávida. As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso monumental. Grávida. Uma vida que eles haviam planejado, desejado. Por um segundo, um vislumbre de dúvida cruzou o rosto de Eduardo. Um lampejo de humanidade. Mas o orgulho ferido e o ciúme eram mais fortes. Em sua mente distorcida, aquela notícia não era uma bênção, mas uma armadilha. Uma tentativa de manipulá-lo, de prendê-lo. E, na pior das hipóteses, uma dúvida ainda mais sombria começou a se formar. Seria mesmo dele? Aquele pensamento venenoso e infundado selou o destino deles. Isso não muda nada, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção. Talvez seja até melhor assim. Você pode seguir sua vida e eu a minha. Ele virou as costas e caminhou em direção ao seu escritório, fechando a porta de madeira maciça atrás de si. O som do clique da fechadura foi o som do fim. Do outro lado, Mariana desabou no chão de mármore frio, o som de seus soluços ecoando pelo apartamento vasto e vazio. Ela não estava apenas perdendo o marido. Estava sendo abandonada pelo pai de seu filho, julgada e condenada sem direito à defesa, no momento em que mais precisava dele. Eduardo, por sua vez, sentou-se em sua cadeira de couro, o coração martelando no peito, tentando convencer a si mesmo de que havia feito a coisa certa, que havia cortado um câncer antes que ele se espalhasse. Mas, no fundo, uma voz gélida sussurrava a verdade aterrorizante. Ele não havia cortado um câncer, havia arrancado o próprio coração. E o sangramento estava apenas começando. Os meses que se seguiram à partida de Mariana foram um borrão de trabalho frenético e noites insones. Eduardo mergulhou nos negócios com a ferocidade de um homem que foge de si mesmo. Ele transformou a Vasconcelos Transportes em seu santuário e sua masmorra. As jornadas de 16 horas tornaram-se a norma. As reuniões de madrugada uma distração bem-vinda. Ele se movia pela paisagem corporativa de São Paulo com uma eficiência robótica, fechando contratos, expandindo operações e acumulando mais zeros em sua conta bancária. Para o mundo exterior, Eduardo Vasconcelos estava no auge de sua carreira, um Midas do asfalto cujo toque transformava tudo em lucro. Ele era a personificação da ambição, um predador no topo da cadeia alimentar empresarial. Mas essa era apenas a fachada, a armadura polida que ele apresentava ao mundo. Por dentro, ele estava se desintegrando. A cobertura, antes um símbolo de seu triunfo, tornou-se uma câmara de eco para sua solidão. Cada canto do apartamento de 800 metros quadrados gritava a ausência de Mariana. O silêncio era uma entidade física, pesada e sufocante, quebrada apenas pelo zumbido distante da cidade que nunca dorme. Ele tentou preencher o vazio. Contratou um decorador renomado para mudar tudo, trocando os móveis que Mariana havia escolhido com tanto carinho por peças de design minimalistas, frias e impessoais.
O apartamento tornou-se um showroom, estéril e sem alma, um reflexo perfeito do que ele havia se tornado. Mas não adiantava. As memórias estavam impregnadas nas paredes, no ar que ele respirava. Ele via o fantasma dela em todos os lugares. Na cozinha gourmet, lembrava-se do riso dela enquanto tentavam, desastrosamente, seguir uma receita complexa encontrada na internet. Na varanda, com a vista deslumbrante da cidade, ele podia quase sentir o calor do corpo dela aninhado ao seu, enquanto observavam as luzes se acenderem ao anoitecer. O cheiro do café pela manhã trazia a lembrança dela na ponta dos pés, vestindo uma de suas camisas, o cabelo preso em um coque desleixado, com aquele sorriso sonolento que era só para ele. Eram torturas diárias, pequenos cortes que sangravam sem parar. A lembrança mais cruel era a do seu jeito único de ajeitar uma mecha de cabelo teimosa que sempre caía sobre seus olhos quando estava concentrada. Um gesto simples, quase imperceptível, que agora o assombrava como a mais dolorosa das assombrações. Ele havia empurrado para longe a mulher que conhecia suas manias, que ria de suas piadas ruins, que o via não como o empresário implacável, mas como o homem vulnerável que ele se esforçava tanto para esconder. A gravidez. Esse era o pensamento que ele tentava suprimir com mais força, mas que sempre retornava com a violência de uma onda. Ele fazia as contas, obsessivamente. 2 semanas quando ela partiu. Agora, 3 meses, 4, 5. A barriga dela estaria crescendo. Ela estaria sentindo os primeiros chutes. Teria desejos estranhos de madrugada. Quem estava lá para cuidar dela? A imagem de Mariana grávida e sozinha era uma agonia física. Ele havia prometido a si mesmo que seria um pai diferente do seu, um pai presente, ativo. Seu próprio pai fora uma figura ausente, uma assinatura em cheques e uma voz distante em telefonemas interurbanos. Eduardo jurou quebrar o ciclo. E agora? Agora ele estava se tornando uma versão ainda pior. Um pai que abandonara o filho antes mesmo de ele ter a chance de nascer, por uma ferida em seu próprio orgulho. Seus amigos e sócios notaram a mudança. Ele se tornou mais ríspido, mais impaciente. O brilho em seus olhos foi substituído por uma sombra perpétua. "Você precisa tirar umas férias, Edu", dizia Ricardo, seu sócio e amigo de longa data, durante um almoço. "Você parece um fantasma." Eduardo apenas dava de ombros, murmurando algo sobre uma nova licitação, uma nova meta a ser batida. Ele não podia confessar a verdade a ninguém, nem a si mesmo. Não podia admitir que a decisão que ele defendia, como um ato de autopreservação, fora, na verdade, o maior erro de sua vida. Admitir isso seria admitir sua fraqueza, sua insegurança patológica. E para um homem como Eduardo, que construiu sua identidade sobre uma fundação de força e controle, tal confissão era impensável. Era mais fácil fingir que a escolha havia sido correta, que ele estava melhor sem ela. Mas a noite não permitia mentiras. Quando o álcool não era mais suficiente para silenciar os demônios, as lembranças vinham com força total. Ele se pegava desbloqueando o celular, o dedo pairando sobre o contato de Mariana, que ele nunca tivera coragem de apagar. O que ele diria? "Eu sinto sua falta. Eu errei." As palavras morriam em sua garganta, sufocadas pelo orgulho. Ele imaginava a resposta dela, o silêncio, ou pior, a indiferença. A possibilidade de que ela já o tivesse superado, de que estivesse construindo uma vida feliz sem ele, era um terror que ele não suportaria enfrentar. Então, ele bloqueava o celular e servia outra dose de uísque, afundando ainda mais no poço de sua própria criação. Ele havia escolhido a solidão dourada de sua cobertura em vez do calor imperfeito de um lar. Havia trocado o amor de sua vida pela satisfação vazia de estar certo. E a cada dia que passava,
O peso dessa decisão se tornava mais esmagador, uma âncora invisível que o arrastava para as profundezas do arrependimento. Ele estava no topo do mundo e nunca se sentira tão no fundo do poço. O tempo, que para Eduardo se arrastava em um ciclo vicioso de trabalho e solidão, seguia seu curso implacável. 8 meses haviam se passado desde a noite em que ele implodira sua própria vida. 8 meses de um silêncio sepulcral por parte de Mariana. Ela desaparecera de seu círculo social, mudara de número, tornara-se um fantasma. Ele sabia, através de Ricardo, que ela havia se mudado para um apartamento mais modesto na Vila Madalena e estava trabalhando como tradutora freelancer, usando a fluência em 3 idiomas que ele antes tanto admirava. Cada informação era uma pequena faca que se cravava em sua consciência, a prova de que ela estava se reerguendo, sozinha, enquanto ele permanecia estagnado na amargura de sua decisão. Naquele dia, a sala de reuniões da Vasconcelos Transportes fervilhava com uma tensão elétrica. Sobre a mesa de jacarandá, plantas, planilhas e projeções financeiras detalhavam a proposta para a maior licitação da história da empresa, a concessão de todo o transporte terrestre do novo terminal do Aeroporto Internacional. Era um contrato que poderia dobrar o faturamento da companhia, consolidando seu domínio no setor por 1 década. Eduardo estava no comando, como sempre. Sua voz era firme, seus argumentos precisos. Ele dissecava a concorrência, apontava falhas, exaltava os pontos fortes de sua proposta com a confiança de um general antes da batalha. Por fora, ele era a imagem do controle absoluto. Ninguém na sala poderia imaginar a tempestade que se formava sob a superfície calma. Foi então que seu celular pessoal, o aparelho que raramente tocava durante o expediente, vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido com o prefixo de São Paulo. Normalmente ele o ignoraria, mas algo, uma intuição inexplicável, um arrepio na espinha, o fez deslizar o dedo pela tela e atender, levando o aparelho ao ouvido com um alô seco e impaciente. A voz do outro lado era feminina, calma, mas com um tom de urgência contida que imediatamente cortou o ruído de fundo da sala de reuniões. Senhor Eduardo Vasconcelos? Ele mesmo, respondeu, já se levantando e caminhando em direção à janela panorâmica, um gesto instintivo para se afastar dos olhares curiosos de sua equipe. Meu nome é Cláudia, sou enfermeira-chefe no Hospital das Clínicas. O senhor está listado como contato de emergência de Mariana Duarte. O nome dela, pronunciado por uma estranha, atingiu Eduardo com a força de um soco no estômago. O ar pareceu ficar rarefeito. O zumbido da cidade lá embaixo desapareceu. O mundo se resumiu àquela voz no telefone. O que aconteceu com ela? Ela está bem? Ele conseguiu balbuciar, a voz subitamente rouca. A enfermeira fez uma pausa, uma hesitação profissional antes de entregar a informação. A senhora Duarte deu entrada esta manhã, em trabalho de parto ativo. Ela está bem, mas tivemos uma pequena complicação. A pressão dela subiu e precisamos tomar uma decisão sobre o procedimento. Se tentamos reverter o quadro para um parto normal ou se partimos para uma cesárea de emergência. Trabalho de parto. A palavra ecoou na mente de Eduardo, estilhaçando a barreira de negação que ele construíra meticulosamente por 8 meses. Estava acontecendo, agora. Seu filho, sua filha, estava vindo ao mundo. Mas por que estão me ligando? Ele perguntou, a confusão misturando-se ao pânico crescente. A senhora Duarte foi muito explícita em seu plano de parto que não deveríamos contatar ninguém. Ela não listou um pai. No entanto, nos documentos de admissão antigos dela, que temos no sistema, o seu nome consta como contato principal em caso de emergência médica que a incapacite de decidir.
E neste momento, devido à medicação para controlar a pressão, ela não está em condições de consentir ou negar um procedimento cirúrgico. Precisamos de uma autorização. E legalmente, o senhor é a pessoa que o hospital deve contatar. O chão sob os pés de Eduardo Vasconcelos, o homem que sempre soube exatamente onde pisar, simplesmente desapareceu. Ele se apoiou no vidro frio da janela, o coração martelando descontroladamente contra as costelas. Mariana, sozinha, passando por uma complicação no parto. E ele, o homem que a expulsara, era a única pessoa que poderia tomar uma decisão por ela. A ironia era tão cruel, tão perversa, que quase o fez rir. Ela havia tentado apagá-lo de sua vida, protegê-lo de sua própria existência, mas o destino, ou um burocrata descuidado do hospital, os havia acorrentado novamente. Senhor Vasconcelos, o senhor ainda está aí? Precisamos de uma decisão o mais rápido possível. A voz da enfermeira o trouxe de volta à realidade. Decisão. Ele precisava decidir. Mas como? Como ele poderia decidir o que era melhor para a mulher que ele havia destruído? Façam o que for mais seguro. Para ela. E para o bebê. Ele disse, as palavras saindo trôpegas. A segurança dela é a prioridade. Façam a cesárea. O que for preciso. Eu estou a caminho. Ele desligou o telefone sem esperar resposta. Por um momento ficou parado, a mão tremendo, o celular escorregando entre os dedos suados. Os rostos de sua equipe o encaravam do outro lado da sala, uma mistura de preocupação e curiosidade. A licitação milionária, o futuro da empresa, tudo aquilo se tornou insignificante, um cenário de papelão diante da magnitude do que estava acontecendo. A reunião está encerrada, ele anunciou, a voz estranhamente calma, quase um sussurro. Ele atravessou a sala, pegando a chave do carro e a carteira, movendo-se como um autômato. Eduardo, o que aconteceu? A proposta... Começou Ricardo, levantando-se. Eduardo parou na porta e olhou para o amigo, e pela primeira vez em 8 meses, a armadura rachou. Seus olhos, antes frios e calculistas, estavam tomados por um pânico puro e aterrorizado. É a Mariana, ele disse. Ela está no hospital. O bebê está nascendo. E então ele se foi, deixando para trás a sala de reuniões, a licitação, o império que construíra. Ele correu pelo corredor, o som de seus sapatos caros, ecoando como uma contagem regressiva. Cada passo era uma batida de seu coração culpado. Ele não sabia o que o esperava no hospital. Raiva, acusação, indiferença. Ele não sabia se teria o direito de ver seu próprio filho. Mas uma coisa ele sabia com uma clareza avassaladora. Sua fuga havia terminado. A realidade, na forma de um bebê que ele nunca vira, estava prestes a cobrar seu preço. E ele estava completamente despreparado para o impacto. O trajeto da Avenida Faria Lima até o complexo do Hospital das Clínicas nunca pareceu tão longo. Cada semáforo fechado era uma tortura, cada carro lento à sua frente, um obstáculo pessoal. Eduardo dirigia seu sedã alemão com uma urgência que beirava a imprudência, as mãos agarradas ao volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. A cidade de São Paulo, com seu caos habitual, parecia conspirar contra ele. Buzinas, sirenes, o ronco dos motores, tudo se fundia em uma cacofonia que espelhava o tumulto em sua mente. Ele não rezava há anos, mas naquele momento um apelo silencioso e desesperado se formou em seus lábios. Que ela esteja bem, que eles estejam bem. Era uma prece egoísta, ele sabia, uma prece de um homem que não tinha o direito de pedir nada, mas que pedia mesmo assim. Ao chegar ao hospital, ele abandonou o carro de qualquer maneira na primeira vaga que encontrou, sem se importar se era permitida ou não. O ar-condicionado do veículo deu lugar ao bafo quente e úmido da cidade, misturado ao cheiro asséptico e inconfundível que emanava da entrada do hospital.
Aquele odor de desinfetante e doença, de vida e de morte, o atingiu como uma força física. Ele atravessou as portas automáticas, o coração batendo descompassado, uma mistura de adrenalina e pavor. O saguão principal era um formigueiro de atividade humana, famílias ansiosas, médicos apressados, pacientes em macas. Um microcosmo de dor e esperança. Ele se dirigiu diretamente ao balcão da maternidade, a respiração ofegante. Uma atendente de meia idade, com um olhar cansado de quem já viu de tudo, ergueu os olhos de seu computador. "Pois não?" ela perguntou, a voz monótona. "Mariana Duarte. Ela deu entrada hoje de manhã, em trabalho de parto. Eu sou o marido, o contato de emergência." "Falaram comigo ao telefone", ele disse, as palavras atropelando umas às outras. A mulher digitou o nome no sistema, o som das teclas ecoando no silêncio tenso de Eduardo. Ela franziu o senho. "Mariana Duarte, sim. Foi transferida para a sala de cirurgia há cerca de 1 hora. Mas, senhor, não há nenhuma autorização de visita para o senhor. Na verdade, na ficha de admissão, no campo pai, está escrito não declarado. E na lista de visitantes, ela foi bem específica. Ninguém." As palavras da atendente foram como um muro de concreto se erguendo à sua frente. Ninguém. Ele era ninguém. O marido, o contato de emergência legal, o homem cujo nome estava em algum arquivo empoeirado do sistema. Mas para Mariana, naquele momento, ele era ninguém. "Deve haver um engano", ele insistiu, a voz subindo uma oitava. "Eu acabei de autorizar a cirurgia dela. A enfermeira Cláudia ligou para mim. Eu preciso vê-la. Eu sou o pai da criança." A atendente suspirou, o olhar endurecendo. "Senhor, eu entendo sua ansiedade, mas as regras são claras. A vontade da paciente é soberana. Se ela não o autorizou, eu não posso permitir sua entrada. O senhor pode aguardar na sala de espera e, quando for possível, um médico virá falar com o senhor." "Sala de espera? Você não entende? Minha filha está nascendo. Eu não vou para a sala de espera nenhuma." Ele esbravejou, batendo com a mão no balcão. A raiva era um disfarce frágil para o pânico que o consumia. Ele, Eduardo Vasconcelos, acostumado a ter todas as portas abertas, estava sendo barrado na mais importante de sua vida por uma regra, por uma decisão que ele mesmo provocara. A humilhação era total. A discussão se acirrou. A atendente, agora firme em sua posição, ameaçou chamar a segurança. Eduardo, cego pelo desespero, continuava a argumentar, a voz cada vez mais alta, atraindo olhares de curiosos. Ele estava perdendo o controle, desfazendo-se em público, o poderoso empresário reduzido a um homem suplicante e furioso. E foi no auge de sua impotência, no meio de uma frase de protesto, que ele ouviu. O som atravessou o corredor, cortou o barulho do saguão, silenciou a discussão e perfurou cada camada de sua armadura. Não era um som alto, mas tinha uma pureza, uma força vital que o paralisou. Um choro, agudo, forte, desesperado. O primeiro choro de um recém-nascido. Um som que não era apenas um som, mas um anúncio, uma declaração de existência. Eu estou aqui. Era a filha dele. Naquele instante, tudo mudou. A raiva, o orgulho, a humilhação. Tudo se dissolveu, varrido por aquela onda sonora. Aquele choro não era apenas o som de um bebê. Era o som de sua culpa, de seu arrependimento, de seu amor abandonado, tudo tornado audível. Era a trilha sonora de seu fracasso e, paradoxalmente, a única coisa que importava no universo. As lágrimas brotaram em seus olhos, quentes e incontroláveis. Ele, que não chorava desde a infância, estava ali, parado no meio de um corredor de hospital, chorando abertamente, indiferente a quem o visse. Cada defesa que ele construíra ao redor de seu coração nos últimos 8 meses
Cada tijolo de negação e orgulho foi pulverizado. Aquele pequeno ser que ele nunca vira o havia desarmado completamente com um único grito. A enfermeira Cláudia, a mesma da ligação, apareceu no corredor atraída pela comoção. Ela reconheceu Eduardo e, vendo seu estado, seu rosto se suavizou com uma compaixão profissional. Senhor Vasconcelos, ele apenas a encarou, incapaz de formar palavras, apontando na direção de onde viera o choro. Ela entendeu. A cirurgia foi um sucesso. Mãe e filha estão bem. Estão levando-as para a sala de recuperação. Venha comigo. Ela o guiou por um labirinto de corredores, passando pela burocracia com a autoridade de seu uniforme. Cada passo parecia levar uma eternidade. Finalmente, pararam diante de uma porta entreaberta. Ela está cansada. Seja gentil, a enfermeira sussurrou antes de se afastar discretamente. Eduardo respirou fundo, o coração na garganta. Ele empurrou a porta lentamente e entrou. O quarto era pequeno, funcional, e lá estava ela, Mariana. Deitada na cama, pálida, os cabelos úmidos colados à testa, a exaustão gravada em cada traço de seu rosto. Mas havia algo mais, uma serenidade, uma força que ele nunca vira antes, e em seus braços, aninhado em um cobertor branco, estava um pequeno embrulho. Os olhos de Mariana se ergueram e encontraram os dele. Não havia raiva, não havia ódio, apenas um cansaço profundo, uma resignação que era mais dolorosa do que qualquer acusação. Ele se aproximou, os pés pesados, como se caminhasse sob a água. Seus olhos foram atraídos para o bebê. Um rostinho minúsculo, enrugado, com uma penugem de cabelos escuros. E olhos. Olhos grandes, escuros e incrivelmente atentos, que pareciam fitar o mundo com uma sabedoria ancestral. Sua filha. A realidade era tão avassaladora que ele sentiu as pernas fraquejarem. O silêncio no quarto era denso, preenchido apenas pelo bip suave de um monitor e pela respiração do bebê. Foi Mariana quem o quebrou. Sua voz era um sussurro rouco, frágil, mas firme. Ela olhou para o pequeno rosto em seus braços, um traço de sorriso, o primeiro que ele via em quase um ano, tocando seus lábios. Alô, ela disse, a voz cheia de um amor que preenchia todo o espaço. Eduardo franziu a testa confuso. Alô? Mariana ergueu o olhar para ele, e pela primeira vez ele viu um brilho de desafio em meio à exaustão. É o nome dela. Alô, com acento no O. Significa refúgio espiritual em Iorubá. Eu escolhi, sozinha. Alô. Um nome que ele nunca ouvira, escolhido por uma mulher que ele abandonara. Um nome que era um refúgio, algo que ele havia negado a ela e a si mesmo. Naquele momento, diante de sua esposa exausta e de sua filha de olhos atentos, Eduardo Vasconcelos compreendeu a verdadeira dimensão de sua perda. Ele não havia apenas perdido uma esposa. Ele havia perdido o direito de escolher o nome de sua filha. E essa, ele percebeu, era apenas a primeira de uma longa lista de perdas que ele mal começara a contar. O nome Alô pairou no ar do quarto de hospital, carregado de significados que Eduardo mal conseguia começar a decifrar. Era um nome que soava como uma saudação e uma barreira, um convite e uma despedida. Era a prova definitiva de que a vida dela havia continuado, se transformado e florescido em um universo paralelo ao qual ele não pertencia. Ele permaneceu ali, parado ao lado da cama, um estranho vestindo um terno caro que de repente parecia uma fantasia ridícula. Queria dizer algo, qualquer coisa. Um pedido de desculpas, uma justificativa, uma súplica. Mas as palavras eram cinzas em sua boca. O que ele poderia dizer que não soasse oco e egoísta diante daquela cena de exaustão e milagre? Mariana, percebendo seu silêncio paralisado, ajustou a pequena Alô em seus braços.
O movimento foi lento, cuidadoso, mas imbuído de uma força que ele não reconhecia. Aquela não era a mesma Mariana que ele havia deixado chorando no chão de mármore. A fragilidade dera lugar a uma resiliência de aço. Ela ergueu o olhar para ele, e a névoa do cansaço se dissipou por um instante, revelando uma clareza cortante. Ela não gritou, não chorou. A ausência de um drama explosivo foi, de alguma forma, infinitamente mais devastadora. Sua voz, ainda um sussurro, carregava o peso de meses de dor e solidão, afiada pela precisão da verdade. "Você me deixou", ela começou, cada palavra caindo como uma pedra no silêncio. "Você me deixou grávida, sozinha, por causa de um olhar que você mal interpretou. Por causa de um fantasma que só existia na sua cabeça. Você não me perguntou, você não me ouviu. Você simplesmente me julgou e me sentenciou, no exato momento em que eu carregava sua filha dentro de mim." Não eram acusações, eram fatos. Uma autópsia fria e precisa do fim de seu casamento. Cada palavra era um punhal de gelo que atravessava as camadas de orgulho e auto-engano de Eduardo, perfurando diretamente sua alma. Ele não tinha defesa. Não havia argumento. A verdade dela era absoluta e irrefutável. Ele abriu a boca para falar, mas o que saiu foi apenas um som sufocado. O nome dela. "Mariana." "Não." Ela o cortou, não com raiva, mas com uma exaustão definitiva. "Não há nada que você possa dizer agora, Eduardo. Não aqui, não hoje." Ela olhou para o rosto adormecido de Alô. Hoje é sobre ela. Aquele foi o início da penitência de Eduardo. Ele entendeu, naquela sala fria, que palavras seriam inúteis. O perdão, se é que um dia viria, não seria conquistado com discursos, mas com ações. A partir daquele momento, ele iniciou uma campanha silenciosa e obstinada para provar não que merecia Mariana de volta, mas que poderia, talvez, merecer o título de pai. Os primeiros dias foram um teste de humildade brutal. Ele, que comandava centenas de funcionários, não sabia como segurar um bebê. Na primeira vez que Mariana, cedendo ao próprio esgotamento, permitiu que ele pegasse Alô no colo, seus braços estavam tão rígidos de medo que a menina começou a chorar. "Relaxe, Eduardo, ela não é de vidro", Mariana disse, a voz desprovida de emoção. Ele aprendeu a trocar fraldas sob o olhar atento e crítico dela, suas mãos grandes e desajeitadas lutando com os adesivos minúsculos. A primeira vez foi um desastre, um borrão de pomada e choro, dele e do bebê. Mas ele não desistiu. Limpou a bagunça e tentou de novo. E de novo. Ele virou noites, dormindo em uma poltrona desconfortável no quarto do hospital e depois no sofá pequeno e afundado do novo apartamento dela na Vila Madalena. Um apartamento que era 1/10 do tamanho de sua cobertura, mas que, ele percebeu com uma pontada de dor, parecia muito mais um lar. Ele ouvia os choros de Alô de madrugada e se levantava antes mesmo de Mariana, aquecendo a mamadeira, aprendendo o ritmo exato de ninar que a acalmava. Ele, que antes só se preocupava com o fechamento da Bolsa de Tóquio, agora celebrava uma noite em que Alô dormia por 3 horas seguidas. A vida, como que para testar a profundidade de sua transformação, começou a lhe apresentar escolhas. Em uma tarde chuvosa, Alô teve sua primeira febre. Mariana estava exausta e o antitérmico havia acabado. O carro de Eduardo, um modelo de luxo com pneus de perfil baixo, estava na garagem com um pneu furado, vítima de uma das inúmeras crateras do asfalto paulistano. Sem hesitar, ele pegou um guarda-chuva, desceu os 4 lances de escada do prédio sem elevador e caminhou até o ponto de ônibus. A imagem era surreal. Eduardo Vasconcelos, o homem da Faria Lima, ensopado dentro de um ônibus lotado, o cheiro de chuva e humanidade ao seu redor, segurando uma sacola de farmácia como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Ele não sentiu humilhação,
Sentiu um propósito. O teste final veio 2 semanas depois. A licitação do aeroporto, aquela que ele abandonara, estava em sua fase final. A empresa concorrente havia cometido um erro e uma nova rodada de negociações foi aberta. Ricardo ligou eufórico. Edu, é a nossa chance. Eles querem uma reunião final em Brasília, amanhã. É sua. Você precisa ir. É o contrato de nossas vidas. 8 meses antes, ele já estaria no hangar, preparando seu jato particular. Mas agora, ele olhou através da sala para Mariana, que amamentava Alô enquanto lia um livro. Olhou para a pequena rotina que ele estava, a duras penas, aprendendo a fazer parte. Uma viagem a Brasília significava 2 dias longe. Significava perder o banho da noite, a história que ele inventava para a filha, o raro momento em que Mariana relaxava o suficiente para conversar sobre algo que não fosse a logística do bebê. Eu não posso ir, Ricardo, ele disse ao telefone, a decisão clara e instantânea em sua mente. O quê? Você ficou louco? Eduardo, é a maior licitação da história da empresa. Eu sei, mas eu não posso ir. Mande a equipe jurídica, você vai. Vocês conseguem sem mim. Ele desligou antes que Ricardo pudesse protestar. Quando se virou, Mariana o encarava, uma expressão indecifrável no rosto. Ela ouvira a conversa. Ele esperava uma pergunta, talvez um pingo de reconhecimento, mas ela apenas balançou a cabeça sutilmente, como se dissesse, não é tão simples, e voltou sua atenção para Alô. Aquele gesto foi mais eloquente que qualquer palavra. Ele percebeu que um único ato, por maior que fosse, não apagaria o passado. A estrada para a redenção era longa, íngreme e sem atalhos. Ele não estava apenas aprendendo a ser pai. Estava aprendendo que o amor e a confiança, uma vez quebrados, não se consertam com grandes gestos, mas com a consistência diária e silenciosa de estar presente. E essa era uma lição que seu dinheiro não podia comprar e que seu poder não podia acelerar. O tempo começou a tecer uma nova rotina, frágil e cheia de nuances, nos meses que se seguiram. Cada dia era um exercício de humildade para Eduardo, uma lição que ele aprendia em doses pequenas e, por vezes, amargas. Ele havia trocado o comando de sua empresa pela obediência às necessidades de um bebê. Sua agenda, antes ditada por fusões e aquisições, agora girava em torno de horários de mamadas, consultas ao pediatra e a imprevisível janela de sono de Alô. Ele se tornou um especialista em coisas que nunca imaginou que importariam. A temperatura ideal da água do banho, a diferença entre o choro de fome e o de manhã, a marca de lenço umedecido que não irritava a pele sensível de sua filha. Eram vitórias minúsculas, anônimas, que lhe traziam uma satisfação mais profunda do que qualquer contrato assinado. Mariana era uma fortaleza. Ela ergueu uma muralha emocional ao redor de si, permitindo que Eduardo cruzasse o portão para exercer seu papel de pai, mas mantendo a porta de seu coração trancada a 7 chaves. A convivência deles era um balé complexo de logística e silêncios. Conversavam sobre Alô, sobre as compras do supermercado, sobre as contas que ele insistia em pagar, mas nunca sobre eles. O passado era um território minado, um país fantasma que ambos evitavam, sabendo que um passo em falso poderia detonar tudo. Ele dormia no sofá, ela em seu quarto, e o corredor entre os 2 cômodos era por vezes mais vasto que o Oceano Atlântico. Ainda assim, ela observava. Por trás de sua máscara de indiferença, Mariana era uma espectadora atenta da metamorfose de Eduardo. Ela via o cansaço genuíno em seus olhos depois de uma noite mal dormida com Alô. Notava como ele, instintivamente, verificava a respiração da menina no berço antes de ir para o trabalho. Percebia a alegria pura em seu rosto quando Alô sorriu pela primeira vez para ele. Um sorriso banguela e espontâneo que fez o poderoso empresário chorar em silêncio na cozinha.
Eram momentos que desmentiam a imagem do homem frio e orgulhoso que a expulsara. Aquele homem não existia mais, ou talvez estivesse soterrado sob as camadas de um amor paternal recém-descoberto. Um sábado à tarde, Mariana estava na sala, tentando trabalhar em uma tradução urgente, enquanto Eduardo cuidava de Alô, que estava irritada com o nascimento dos primeiros dentes. Nada parecia acalmá-la. Ele tentou de tudo: mordedores, colo, canções de ninar. Finalmente, em um ato de puro desespero e intuição, ele começou a cantarolar uma melodia antiga e desafinada, uma música de rock clássico que ele amava e que ela sempre achara brega. Ele a embalava, andando pela pequena sala, a voz grave e um pouco rouca, transformando a letra sobre carros e estradas em um mantra suave. E como por mágica, Alô parou de chorar. Seus olhinhos pesados começaram a fechar, e ela adormeceu em seu ombro, segura no ritmo daquela canção improvável. Mariana parou de digitar. Ela observou a cena, o gigante desajeitado com sua filha minúscula adormecida em seu peito, o alívio e o amor estampados em seu rosto. E algo dentro dela, uma placa de gelo que se formara há meses, começou a derreter na borda. Naquele instante, ela não viu o homem que a feriu, viu o pai de sua filha e compreendeu, com uma clareza que a surpreendeu, uma verdade fundamental. Talvez Eduardo ainda não merecesse o seu amor de volta, a intimidade e a confiança que ele havia estilhaçado. Aquilo era uma ferida que precisaria de muito mais tempo para cicatrizar, se é que um dia cicatrizaria por completo. Mas ele, inegavelmente, merecia a chance de ser pai. Ele havia conquistado esse direito, não com palavras, mas com cada fralda trocada, cada noite em claro, cada escolha que colocou Alô em primeiro lugar. Não houve um perdão imediato, nem uma reconciliação de cinema. A vida real é mais confusa, mais lenta, mas houve uma mudança. Naquela noite, quando Eduardo se preparava para se ajeitar no sofá, ela apareceu na porta do quarto com um travesseiro extra. "Suas costas devem estar te matando", ela disse, a voz neutra, mas os olhos transmitindo algo novo. "Amanhã podemos ver um colchão melhor para você, ou para o sofá." Foi um gesto pequeno, quase nada, mas no dicionário deles, naquele momento, significava tudo. Era o reconhecimento de sua permanência. Era a primeira rachadura na muralha. Os meses se transformaram em um ano. Alô começou a andar, a balbuciar as primeiras palavras, e papá foi uma delas, para o deleite indisfarçável de Eduardo. A dinâmica entre ele e Mariana evoluiu para uma parceria sólida, uma amizade cautelosa, construída sobre o alicerce do amor que ambos sentiam pela filha. Eles começaram a rir juntos novamente, primeiro de coisas da Alô, depois de piadas internas que ressurgiam do passado. Aos poucos, o apartamento pequeno começou a parecer menos o espaço dela e mais o espaço deles. Um dia, sem planejamento, ele a beijou. Um beijo rápido, hesitante, na cozinha, enquanto ela lhe passava um pote de papinha. Ela não recuou. Apenas o olhou, os olhos cheios de uma história complexa, e sussurrou: "Devagar, Eduardo, devagar." E devagar eles foram, reconstruindo tijolo por tijolo, não a casa que desabou, mas uma nova, diferente, com fundações mais profundas, alicerçadas não na paixão cega, mas na realidade do perdão e na escolha diária de ficar. Eles aprenderam que uma família não é a ausência de cicatrizes, mas a coragem de amá-las. A família que fora destruída por um ciúme doentio e um orgulho ferido estava, quem sabe, sendo lentamente reerguida. Não por um milagre, mas pelo amor incondicional por uma menina de olhos atentos chamada Alô, que com sua simples existência se tornou o refúgio espiritual de ambos. O recomeço não era uma garantia, mas pela primeira vez parecia verdadeiramente possível. Obrigado por assistir.
Se você gostou da história, inscreva-se em nosso canal e deixe um comentário abaixo contando o que achou. Muito obrigado e fique ligado para mais histórias emocionantes.